Olá pessoal, vamos a um vídeo numérico sobre interpolação polinomial utilizando o polinômio de Lagrange. A ideia aqui é descobrir qual o polinômio que interpola um conjunto de n pontos. Em vez de usar a alternativa anterior, que montava uma matriz de Vandermonde que era mal condicionada, a gente quer uma outra alternativa aqui. Notem que a solução vai ser a mesma, já que o problema tem uma solução única, quando a gente procura qual que é o polinômio de grau n-1. Então a ideia é, eu quero descobrir qual polinômio, só que num formato um pouquinho diferente. Ele vai ser uma combinação linear dessas funções LK1, LK de x que estão aqui. E o que tem de especial as funções LK de x? Elas satisfazem que LK calculado em xj, ela vai ser igual a 1 se k é igual a j, e vai ser igual a 0 se k for diferente de j. Ok? Alguma coisa como uma função como esta aqui. Vamos ver. O que eu posso dizer dessa função LK de x aqui? Quem são as raízes dessa função? Note que ela está escrito como um produtório aqui. É o produto de x menos xj. Isso aqui é x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos x4 até x menos xn. Mas eu tenho que pular o índice i. Então quem são as raízes desse polinômio? As raízes são x1, x2, x3 até xn, exceto xi, que é exatamente isso essa que está dentro nessa condição de baixo. Em todo ponto xj, essa função vale 0, que essas são as raízes. Falta satisfazer que em xj essa função tem que ser 1. Para que em xj ela seja 1, em xi ela seja 1, quando eu coloco xi nessa expressão aqui, isso aqui tem que ser igual a 1. Para que isso seja igual a 1, esse coeficiente que está na frente aqui, esse ck, para que esse produto seja igual a 1, eu preciso, isolando o ck, eu passo isso aqui dividindo e fico que ck é 1 sobre esse produto de xk menos xj, pulando o índice i. Então o polinômio LK é esse aqui. Verifiquem aqui tem n-1 raízes, x1, x2, x3 até xn, exceto a raiz xi. E quando eu colocar xk aqui, essa expressão aqui vale exatamente produto de 1 por 1, ou seja, vale exatamente 1. Ou seja, satisfaz essas condições que estão aqui. Se eu sei como escrever esse polinômio L, meu polinômio P vai ser a combinação dessas L's. Notem que isso aqui satisfaz a interpolação. Quando eu calcular L1 em x1, isto aqui vale 1, o segundo vale 0, e assim por diante todo mundo vale 0. Ou seja, P de x1 vale exatamente o coeficiente que está na frente aqui, que é y1. Quanto é que vale esse polinômio aqui em x2? Em x2, L1 vale 0, L3 vale 0, e todo mundo vale 0, exceto L2, que quando calculado em x2 vale 1. Então isso aqui vale exatamente P de x2 igual a y2. Dê uma pausa e volta em vídeo, isso ficou muito complicado. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho um polinômio que interpola. Vamos botar isso aqui no Scilab para ver se realmente funciona. Então, para botar no Scilab, eu tenho que implementar o polinômio LK de xj. Ou seja, eu tenho que botar esta fórmula ali. Então, esta fórmula vai ser alguma coisa como o que está aqui. Ó. A função, vou escrever ele como uma função, porque eu vou reusar ela mais embaixo. Ok, eu tirar isso aqui por um momento. Deixa eu ver se eu consigo botar os dois no mesmo slide. Isso, deu perfeito aqui. É o produto que vai de j igual a 1 até n, j igual a 1 até n. Note que eu estou usando as mesmas letras aqui. Em geral, isso que vocês têm que fazer para facilitar o entendimento. E eu faço y vezes o termo anterior, que multiplica x, esse x maiúsculo, esse x grande aqui, é o ponto onde eu estou calculando a função. Menos xj dividido por x, falei que estava usando a mesma letra, mas aqui está diferente, vezes xk menos xj, né? Então isso aqui calcula o produto de todos os termos, exceto quando i é diferente de j, né? Aqui tem uma letra que está errada aqui no slide, né? Vou arrumar daqui a pouquinho para k aqui, exceto quando j é diferente de k. Quando j diferente de k. Se não tem aqui.
Quando j é diferente de k, eu não tenho que calcular. Se k for diferente de j, eu calculo o produto. Senão, eu não calculo o produto. Então, o que entra nessa função? Entra o vetor x, que são todos os pontos, x pequena, que são todos os pontos onde eu quero interpolar a função. X grande é o ponto onde eu estou calculando a interpolação no momento. E aqui entra o índice k, de qual L que eu estou calculando. Depois que entrar isso, o vetor x aqui, eu descubro quantos elementos tem no vetor x, com o comando size ou com o comando length, e aqui eu calculo a função. Então, isso aqui calcula L, né? Vamos pegar essa L aqui. Vou colocar no outro exemplo que eu tinha, aqui no comecinho, aqui está um exemplo anterior, para ele ficar definido. Vou salvar isso aqui com um outro nome, File, Save As, vamos chamar isso aqui de, devo ter algumas versões, vou botar Lagrange, ok, isso, Lagrange. Então, isso aqui calcula o polinômio de Lagrange. Aqui são os pontos que eu quero interpolar, no mesmo exemplo anterior. Isso aqui eu não preciso mais. E quem é o polinômio interpolador? O polinômio interpolador aqui vai ser essa soma, a soma dos yks vezes os lks. O polinômio interpolador vai ser uma soma dos yks vezes, não o x elevado na k mais 1, mas o L de x, anote aqui, entre o x grande, que é o lugar onde eu quero calcular, o x pequeno, que são os vetores, os pontinhos que eu tenho, e o índice k. Ok? Tem um pequeno porém aqui que eu acho que eu tenho que mudar, vamos ver se o mudo já funciona de primeira. Que aqui eu construí essa função para entrar um escalar x. Só que aqui atrás eu estou abusando um pouco da linguagem e fornecendo um vetor x. Então, para que isso funcione, acho que se eu colocar um ponto asterisco aqui, eu consigo fazer a multiplicação elemento a elemento. Aqui eu não preciso botar um ponto dividido, já que aqui embaixo do fator eu só tenho um escalar. Posso até botar na dúvida, mas não preciso nesse caso. Então, se eu fizer isso aqui, eu acho que eu tenho o que eu preciso. Vamos ver se está funcionando aqui. Então, eu vou aqui no arquivo, File, salvar como, salvo como myLagrange. Tentei salvar como Lagrange, antes não deu certo, provavelmente porque ele tem uma função que se chama Lagrange, ou eu tinha uma outra com outro nome, enfim. Então, eu salvo com o nome myLagrange e mando executar. Mando executar. Eu tenho exatamente o mesmo gráfico que eu tinha no exemplo anterior, usando a matriz de Van der Waals. O polinômio que interpola esses 4 pontos é dado por isso aqui. Note que eu não tenho a expressão aqui, assim como o que aparece no slide aqui. Vocês olhem com cuidado depois desse exemplo. Eu não tenho essa expressão aqui, que é uma expressão bem longa. Mas que nem eu falei no outro vídeo, do ponto de vista prático, a gente não precisa dessas expressões longas. A gente quer saber qual ponto que é interpolado num certo valor de x, ou para todos os pontos que eu quero para fazer o gráfico. Se eu multiplicar tudo isto aqui, nesse exemplo aqui, que é um outro exemplo, não é o mesmo que eu fiz, eu encontro x quadrado. Mas, em geral, a gente não vai pedir para ser feito isso. Ok? Vamos ver só umas pequenas propriedades aqui que a L satisfaz. A L, quem é o x aqui? 1, 3, 4 e 6, né? Que é o que está no gráfico aqui. 1, x igual a 1, a 3, a 4 e 6. Se eu pegar em especial esta aqui que passa por 3, essa aqui é a função L2 de x. L2 de x, L2, aqui está o índice 2 que se refere a ela. X são os pontos 1, 3, 4 e 6 que eu estou usando, né? Quanto é que vale a função L2 de x no ponto 1? Vale 0. Quanto é que vale no ponto 3? Vale 1. Construir dessa forma, construir para que ela valesse 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Então essa é uma maneira até de vocês testarem se vocês fizerem se está dando certo. Ela tem que valer 0 aqui e tem que valer 0, 6,
E em 6 também tem que valer 0. Em especial, eu consigo saber quanto é que vale a L até em qualquer ponto x, ok? Só que normalmente o que a gente quer, depois de descobrir quem são todas as L's, é usar o polinômio P, né? Que está aqui, nessa expressão aqui. E era isso.